Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Obrigado ao pastor Walter e pastor Fernando pela confiança. Obrigado, pastor Alex, todos os vices. Obrigado, pastor Wilson, por ter aceito o nosso convite de ministrar a nossa palavra. A palavra de Deus, né? Que Deus use o irmão poderosamente. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui hoje, nesta manhã. É uma tarefa que não é fácil, mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, né? E vocês são os escolhidos também. Se vocês estão aqui porque vocês foram escolhidos. Amém? Um pouquinho mais de retorno, por favor. Quero ler um versículo aqui com os irmãos. Que está em Salmos 37, verso 3, terceiro ao quinto. A palavra nos diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nessa manhã de domingo, um culto do Homens de Honra, né? A gente já, em outro culto, aprendeu o que é honra. A palavra honra, ela nos remete a gente cumprir com fidelidade aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, nós devemos ter a fidelidade de amar a Deus, porque nós colocamos no nosso coração esse propósito, né? Então, nós temos que honrar esse propósito e adorá-lo de verdade, em força, em corpo, alma e espírito, né? A palavra aqui nos diz para nós confiarmos em Deus. O que quer dizer a gente confiar em Deus? É a gente deixar de ter ansiedade, preocupação, né, com as coisas que ainda não aconteceram, pois tudo tem um tempo. E Deus fala que Ele vai cuidar de nós, né? Quando a gente vê que agrada-te do Senhor, a palavra está falando para a gente ter prazer em tudo que a gente vive, porque tudo está debaixo da permissão dEle, né? A palavra nos remete a confiar nele e sermos felizes por tudo que nós temos, porque Deus que vai nos conceder de acordo com a sua vontade, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, né? E a sua bondade dura para sempre. Então, devemos confiar no Senhor Deus. Amém? Eu vou falar nessa manhã sobre um homem. Eu quero falar sobre José, e não é José do Egito. Eu vou falar sobre José, o esposo de Maria. Amém? Quero ler aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, sentado como você está, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Essa passagem que nós lemos fala acerca de algo central da existência de Jesus aqui na terra. E é interessante que José, talvez ele seja pouco mencionado na Bíblia, mas ele com certeza nos traz uma grande lição nessa manhã. José, que talvez a gente não encontre muita coisa escrita sobre ele, talvez única e exclusivamente nesse início e algumas outras partes, bem pouco, mas o fato é que ele foi primordial na vida de Jesus, no período que Jesus passou aqui na terra. E aí eu queria chamar a atenção para muitos, para todos que aqui estão, que às vezes a gente fica se perguntando o porquê que muitas coisas acontecem de certas maneiras e não da maneira que a gente pensa. E se nós formos observarmos a vida de José, ele era um cidadão comum como qualquer um de nós, que também tinha um sonho, igual cada um de nós temos um sonho. Só que na vida de José havia um propósito muito maior do que, de repente, a sua própria vontade. E aí a gente começa a dar uma pensada, e a gente começa a ver o quanto nós muitas vezes somos ingratos com as coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas. E aí nós precisamos entender algumas coisas. Então José, ele, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, fala muito claro acerca da sua descendência, de onde ele era. Então fala que José, ele era descendente de Davi, então existia uma linhagem de Davi na vida de José. Então José, ele vinha de uma linhagem muito forte, porém, de repente, ele, como todo sonhador, como toda pessoa normal, ele sonha ter uma família. Ele sonha ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. E aí aqui eu quero começar a falar um pouco sobre a questão de como a gente deve viver com muita intensidade o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então, José, ele carregava uma responsabilidade muito grande de ser descendente de Davi. Então, existia uma força muito grande nesse nome, nessa linhagem. E aí, é muito comum a gente ver pessoas que não valorizam muito a sua vida e deixa que ela aconteça de qualquer maneira. Tem pessoas que falam assim, é até uma linguagem que eu não acho muito certa. Tem muitas pessoas que falam assim, aquele lá não tem futuro nenhum não. Então, às vezes, a gente carrega um título de, às vezes, sem futuro, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. E a gente tem que ter muito cuidado com essa linhagem, com esse propósito, com esse negócio que nós carregamos. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. E aí tem um detalhe bastante interessante, que todos nós nascemos para liderar alguma coisa. Todos nós nascemos para liderar alguma coisa. Aí a gente pensa assim, mas pastor Wilson, não, eu não nasci para liderar, o meu negócio eu gosto que as pessoas me pedem, que me dão uma ordem para me fazer algo, fazer A, fazer B ou C. Não, todos nós nascemos para liderar. E o interessante é que nós lideramos, ou nós lideramos em prol de Cristo para algo que agrada a Deus, ou nós lideramos para o inimigo mesmo. E isso, irmãos, é um fato
Nós entramos numa batalha que não tem como você entrar lá no ringue e ficar assim, não, eu sou aqui, só sou paz e amor. Não é, não. Quando nós entramos no ringue, nós entramos para lutar mesmo. Quando eu entro no ringue, eu não entro pensando assim, eu vou chegar lá, vou abraçar meu adversário e vai ficar por isso mesmo. Não, todo mundo espera um resultado daquela briga, daquela luta. E aí nós precisamos entender isso, que nós nascemos para liderar. Nós nascemos com um poder muito grande de liderança, e aí nós precisamos escolher para qual lado nós vamos liderar. E aí é interessante que muitas vezes a pessoa fala assim, olha, não, meu negócio, eu não sou muito de bater de frente com o inimigo. Ou nós batemos de frente com o inimigo, ou senão nós andamos com ele. Então, nós nascemos com esse empoderamento de liderança. E aí nós somos exemplos, ou para coisas boas ou para coisas ruins. Nós somos exemplos para coisas boas ou coisas ruins. Quem tem filho aqui sabe que quando você faz alguma coisa, ele faz exatamente igual. Se você veste uma roupa para você ir para o seu trabalho, ele quer vestir, quer fazer igual. Ele quer fazer igual. Então José ele tinha um propósito muito forte na vida dele. Ele sabia o propósito que havia na vida dele e pela qual ele tinha sido criado. E o peso que havia na sua linhagem, porque Maria foi a virgem, concebeu do Espírito Santo Jesus Cristo, mas ela não era da descendência de Davi, mas José era. E aí, José, durante a leitura, nós vemos algo interessante. A Bíblia diz que quando José, ele descobre que Maria estava grávida, imagina você está noivo, e aí de repente a sua noiva chega e fala que está grávida, e você tem a plena certeza que o filho não é seu. Para José, com certeza foi algo extremamente difícil. Vocês acham que não, irmãos? Para ele foi extremamente difícil. Olha, eu tenho uma mulher que eu sonhei a vida toda de casar com ela, de construir uma família, de repente ela estava grávida, e não era dele. Só que o texto que nós lemos, José tinha um plano, ele planejou, o versículo 20 fala assim, mas depois de ter pensado, no versículo 19, e por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Pastor Valdir, o senhor já pensou numa situação dessa, em que a pessoa ainda consegue planejar para não expor aquela pessoa? E aí, nesta manhã, eu queria falar muito forte com vocês acerca de um detalhe. Às vezes, pelo menos eu sou assim, todas as vezes que eu tomo uma atitude precipitada, de maneira enérgica de mim mesmo, todas as vezes eu me arrependo. Todas as vezes eu me arrependo. José, ele faz algo planejado. E aí aqui a gente observa uma característica de José, muito parecida com Jesus. José, ele não queria expor Maria. Será que lá no íntimo, na vida de José, ele estava satisfeito? Ele não estava satisfeito, mas ele não queria expor Maria. Jesus também, ele não quer te expor a nada. Jesus, ele não quer te expor a nada.
Talvez as pessoas te condenam. José sabia que se ele falasse que Maria estava grávida e não era dele, ela poderia ser apedrejada. E Jesus, ele não quer de maneira nenhuma te expor a nenhum tipo de problema. Jesus Cristo, ele quer tão somente te abraçar nessa manhã e ele te dá tudo aquilo que muitas vezes você perdeu. José, ele vivia um propósito. José, ele não vivia para si próprio, ele não vivia para ele mesmo, mas ele tinha um propósito diferente. Você sabe o que José deve ter pensado? Olha, se Maria errou, eu também posso errar. É assim que as pessoas que têm propósito, que são de honra, pensam das outras pessoas. É muito comum a gente julgar as pessoas achando que elas são melhores ou piores do que os outros. Jesus, ele jamais julga ninguém, ele sempre está de braços abertos, dizendo assim: olha meu filho, você pode ter errado, mas até das coisas eu já esqueci, a partir de agora eu te amo, eu quero te abraçar, eu quero cuidar de você. Jesus Cristo nesta manhã, ele quer te abençoar, ele quer que você abraça ele com todas as forças. José, ele fez parte do início ao fim do propósito de Jesus aqui na terra. José, ele fez parte do plano original, que era Jesus ter um pai terreno. Todos sabemos que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, mas na parte humana ele teve um pai, foi José. E aí eu quero chamar a atenção de você nessa manhã, que do jeito que aconteceu com José, de repente alguma coisa vir atrapalhar, e de repente diante das vistas dele ser um problema, na nossa vida cotidiana, existem coisas querendo quebrar os nossos propósitos, querendo distanciar-nos do propósito original de Deus. E você sabe o que é pior? Que o inimigo de nossas almas, ele sabe aquilo que nós somos mais frágeis, ele sabe aquilo que a gente tem mais dificuldade, aquilo que eu menos tenho domínio, aquilo que eu mais posso cair. Quando nós tiramos a nossa mente do propósito de Deus, nós abrimos uma brecha para o inimigo fazer algo em nossas vidas. Talvez, quando... irmão, isso, mas isso não acontece. Acontece. Sabe aquele negócio que muitas vezes vem fácil na sua mão para você fazer? De repente algo que vai te dar muito dinheiro mesmo, mas que de repente alguém vai ficar lesado. É quebra de propósito. Você sabe, a gente não é bonito, tem uns aí que é até bonito. Até quando colocou o cartaz lá, um amigo meu mandou uma mensagem para mim e falou assim: ô Wilson, o Photoshop trabalhou bonito nesse negócio aí, hein? Eu falei: trabalhou mesmo. Então a gente não é bonito. Só que, às vezes lá no seu emprego, onde é que você tiver, que você andar muito, talvez as pessoas nunca te observam. Falam assim: não, esse cabo é feio mesmo. Só que o dia que você está mal em casa com a sua esposa, aí alguém vira para você e fala assim: rapaz, você está bonitão hoje, hein? Então é muito sério
O inimigo, ele sabe aonde é fácil de nós quebrarmos o nosso propósito. Nós precisamos ter propósito inabalável com Deus. Homens de honra, mulheres de honra, elas têm propósito e nada nessa vida pode abalar, porque infelizmente o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. Infelizmente ele sabe o nosso ponto fraco. Você quer um exemplo? Ele tenta Jesus onde? No deserto. Quando Jesus estava com fome. Jesus estava com fome, com vontade de comer, e de repente ele vai e tenta Jesus. Por que ele não tentou Jesus em outro momento? Porque aquele momento era um momento de fragilidade de Jesus. José, existia algo diferente na vida dele. Levava uma vida normal como qualquer outra pessoa, era um carpinteiro, levava o sustento para sua família, sempre obedeceu à voz de Deus. Só que na vida de José, a justiça ela combinava com algo diferente, era com misericórdia. Que existe uma diferença de justiça e a justiça com misericórdia. Jesus, ele não tem prazer em momento algum quando alguém fica prejudicado, quando aquela mulher era acusada de adultério, que todos ia apedrejar ela, ia fazer a justiça, não ia? Era a lei. Mas Jesus, ele não estava satisfeito só com a justiça, ele queria a misericórdia. Ele queria misericórdia, e nós precisamos entender isso. Jesus Cristo, ele é rico em misericórdia. Nós precisamos entender que isso faz parte do caráter de Deus. Deus, ele está de prontidão para nos abençoar, e nós precisamos entender isso. Talvez a gente pense assim, Deus é justo, mas ele é rico em misericórdia, ele está o tempo todo tentando nos abençoar. E José, ele obedece à voz de Deus. Imagina, de repente chega até José e fala assim: olha José, Maria, ela vai dar luz e o que ela está esperando é do Espírito Santo. Se fosse com nós, fala assim: Espírito Santo? Eu quero ver, como que é o nome desse cara, Espírito Santo? Então, mas ele ouviu a voz, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu a voz. E ele segue o propósito. Coisa difícil é quando o caminho parece que do propósito é ali, mas está tudo errado para mim. Às vezes, tem gente que fala assim: irmão Wilson, é porque o senhor está, de repente hoje o senhor está bem. Não é, muitas vezes o propósito de Deus não é o que parece bonito nos meus olhos, é diferente. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. E esse é o grande erro de muitas pessoas, de não confiar em Deus. Muitos preferem dar ouvidos a outras opiniões, a outras ajudas. Eu prefiro dar ouvido para outra coisa, menos para Deus. E aí aqui a gente vê algo interessante. José, ele era um modelo de pai e provedor. Muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com algumas coisas na nossa vida.
Isso é muito comum porque nós somos seres humanos. Mas às vezes a gente tem dificuldade de repente, de algumas situações em casa, de lidar com elas. E aí muitas vezes a gente não está preparado para certas situações, e aí a gente começa a agir de qualquer maneira. José, quando ele chegou numa situação dessa, ele falou assim: eu preciso tomar uma atitude, eu preciso resolver esse problema, eu preciso fazer alguma coisa. Mas José, ele vai, deita, pensando, planejando o que ele ia fazer, até que de repente um anjo vem e fala com ele. E nessa noite, se você está numa situação embaraçosa, eu não sei o que é, mas se talvez você esteja numa situação embaraçosa nesta manhã, pode dormir, que enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar cuidando da sua vida, e Ele vai te dar um planejamento, e Deus vai falar com você. Mas não age de qualquer maneira, de maneira que você acha que é certo. Às vezes você é diferente, mas todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa de mim mesmo, o negócio dá ruim. E aí eu queria chamar a atenção para um tema aqui da parte de José. José, ele era um homem silencioso. Quem já viu falar do silêncio que ensina? Quem já assistiu aqui Mr. Bean? O que ele fala? Nada. E todo mundo ri, todo mundo assiste. É o silêncio, são as atitudes. Talvez a pessoa pense: eu preciso falar, eu preciso propagar, eu preciso... É importante, sim. Mas eu disse no início da mensagem que todos nós aqui nascemos para liderar. E nós vamos liderar alguma coisa. Ou que seja o que presta ou o que não presta, mas nós vamos liderar. Todos os dias nós saímos da nossa casa liderando alguma coisa. E existem momentos que no silêncio mesmo é muito melhor. Porque no silêncio você não maltrata as pessoas, no silêncio você não maldiz nada, no silêncio você simplesmente planeja, você faz outras coisas, menos falar muitas vezes o que não vai voltar mais atrás. E aí nós precisamos entender que o caminho nosso, o nosso caminho, não é o mesmo de Deus. Se você está, por exemplo, em cima do morro, eu estou em cima de uma montanha, e lá embaixo é a minha casa. Mas eu sei que o único caminho para mim lá naquela casa é dar a volta no morro. Quando eu estou dando a volta no morro para ir na casa, eu estou mais perto ou mais longe de casa? Parece que é mais longe, mas é o caminho. Parece mais longe, pastor Alex, mas é o caminho. Não existe outro. Às vezes, para você está parecendo tudo diferente. Parece que para você está tudo ao contrário. Parece que, fala assim, mas o alvo está aqui, parece que eu estou indo para cá. Ei, nesta manhã fique tranquilo, é o caminho que Deus escolheu para você. Mas o fato é que você vai chegar lá no seu destino, no alvo que você tanto busca. Pastor Wilson, mas eu preciso passar por tantas coisas, eu preciso passar por isso, por aquilo, eu preciso rodear, eu preciso fazer isso, mas que tanto de volta é essa? É propósito na sua vida, você precisa cumprir isso. Mas eu quero te dizer que se você não desviar do caminho, meu filho, minha filha, nesta manhã, Deus ele vai te abençoar de uma forma
tão grande que as pessoas vão admirar do que Deus tem feito na sua vida. O que nos faz perder o propósito? Primeira coisa é falta de comunhão com Deus. José, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, e isso é o que faz as pessoas conseguir chegar no alvo. Mas a falta de comunhão com Deus é algo que nos tira do propósito. Desobedecer, ter foco nas prioridades erradas. A Bíblia diz que busquem primeiro o quê? O reino. Às vezes a pessoa pensa assim, essa aí é uma teoria muito furada, eu vou buscar reino e as outras coisas. A Bíblia, meu filho, a Bíblia está dizendo que as demais coisas, elas vêm. Quanto mais eu busquei na minha vida coisas terrenas, mais eu não tive nada. Quanto mais eu busquei coisas terrenas, pior a minha vida se tornou. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. Mas é a Bíblia que diz, a partir do momento que você busca primeiro o reino, prioridade certa, as outras coisas virão para a sua vida. E para a gente voltar ao propósito original de Deus para as nossas vidas, nós precisamos fazer alguma coisa que é muito difícil, é reconhecer o erro, reconhecer de onde nós paramos ou erramos, e depois buscar o perdão com Deus, pedir o perdão para Deus. Existe um negócio interessante, que quando você busca a direção, e você esquece as outras prioridades, as coisas vêm para você de maneira automática. Elas vêm de forma automática. Aí de repente acontece uma coisa, assim, mas como que isso aconteceu? Aconteceu. A Bíblia, ela fala acerca de uma promessa para as pessoas que retornam ao propósito, para as pessoas que mantêm o propósito, para as pessoas que são de honra de verdade, aquelas pessoas que buscam honra. E aí tem pessoas que têm uma visão errada de honra. Muitas vezes, eu vou honrar o pastor Zé Antônio. A honra, ela não tem só uma direção. Não, eu passo o pastor Zé Antônio. Não é, irmãos, a honrar é tudo. Honra é de ter um banco do seu lado e você oferecer ele para qualquer pessoa. Honra é você honrar o dono da empresa e a pessoa que limpa a empresa. Honra é você honrar o maior e o menor. A honra, ela não tem só direção. Então as pessoas que querem manter o propósito, querem ser homens e mulheres de honra, precisam entender isso. Joel 2:25 fala assim: restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Deus, ele tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido. Talvez nessa manhã você está falando assim: pastor Wilson,
muito lindo o propósito. Eu nunca abandonar o propósito. Mas eu já perdi tudo. Eu não tenho mais o que perder. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para te confortar e dizer para você que restituirá tudo na sua vida. Aleluia. José, ele não era um super-homem. Ele era um homem qualquer. Porém, ele era sensível a um propósito. Ele era sensível a um chamado de Deus. Talvez você nessa manhã está pensando, irmão, isso é porque foi com fulano, com Beltrano. Não. José era um ser humano qualquer. Era um homem. E aí eu queria falar algo interessante. Muitas vezes, nós não temos coragem de agir como José agiu. Dificuldade em perdoar as pessoas. Sabe o que José tinha na mente? Que o perdão que ele tinha recebido, ele jamais podia negar para ninguém. E hoje nós recebemos o maior perdão que alguém pode receber. Foi Jesus que nos perdoou. Então nós não temos motivo para reter o perdão de ninguém. Eu não sei por que eu estou falando isso nessa manhã, mas eu quero te dizer nesta manhã, nós precisamos liberar perdão para as pessoas e perdoar. Tem pessoas que já receberam tanto perdão de Deus, mas resistem em perdoar as outras pessoas. Todos nós recebemos o perdão de Deus, mas tem pessoas que já receberam mais, mas eles acham difícil em perdoar. José, ele tenta encobrir a vergonha de Maria, assim como Jesus, ele encobre todos os seus erros, esquece de todos eles, e te pega pelo braço, e te faz caminhar novamente. Aleluia. Jesus, ele não quer saber o que a gente era. E aí, para encerrar, Lucas 4:22, coloca aqui, por favor. Lucas 4:22. Olha o que está escrito lá. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é esse o filho de José? Você sabe o que é isso? Talvez hoje nós não somos nada, mas os nossos filhos serão muito melhores do que nós. Aleluia. Se coloque de pé. Talvez seus filhos, seja eles filhos biológicos, espirituais, porque eu disse no início que todos nós nascemos para liderar. Talvez algum dos seus filhos, seja eles espirituais, biológicos, tem te dado muita dor de cabeça. E eu quero te dizer nessa manhã que talvez nós fracassamos no propósito. Talvez nós fracassamos no real propósito de Deus conosco. Mas nessa manhã, se você resgatar esse propósito com Deus, seus filhos serão melhores do que você.
Aleluia, seus filhos serão melhores do que você. Eles maravilhavam, dizendo o seguinte: mas como que uma pessoa pode falar tão bonito desse jeito, com a sabedoria dessa? Mas não é ele o filho lá de José? Vão ter que lembrar de você, sabe por quê? Porque existe um propósito na sua vida, vão ter que falar seu nome, vão ter que dizer: isso aí é o filho de fulano, é o filho de fulano, sim, porque existe um propósito de Deus na sua vida. Curva a sua cabeça nessa hora. Senhor Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos os teus filhos, ó Pai. Todos nós somos homens de honra nesta manhã, todos nós temos um propósito, somos homens de propósito. Então, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, se fracassamos em algum propósito, se fracassamos em algum compromisso com o Senhor, ó Deus, nessa manhã nós te pedimos perdão em o nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, no nome de Jesus, estar nos perdoando, fortalecendo, ó Deus, a cada dia nossas forças, para que nós venhamos jamais abandonar o nosso propósito, porque sabemos, meu Deus, que o nosso propósito é muito maior aqui nessa terra do que nós imaginamos. Portanto, ó meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, resgata, Senhor, na vida dos teus filhos, o propósito original de novo, que no nome de Jesus, os teus filhos, a tua igreja, possa enxergar e entender o valor, ó Deus, de manter de pé o propósito, de manter de pé, ó Pai querido, homens de honra, mulheres de honra. Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos, no nome de Jesus, ó Pai, a nossa oração nesta manhã.